Olá, um bom dia para você. Nós estamos ao vivo. Agora são 3 horas e 12 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou Eduardo Escola e a partir de agora fico com você até às 6 da manhã com as notícias mais importantes do Brasil e do mundo nas últimas horas. Eu faço questão da sua presença aí do outro lado. Veja agora os destaques desta edição. Mais 2 policiais assassinados em menos de 24 horas no Rio de Janeiro. Em Niterói, policiais resgatam crianças em van escolar roubada. 2 ataques com desfechos opostos. Na zona leste de São Paulo, o homem reage e mata 2 ladrões. Já na região metropolitana, adolescente é morto a caminho da escola porque não quis entregar o celular ao criminoso. Agências bancárias são assaltadas pela mesma quadrilha em pequena cidade do Rio Grande do Sul. No momento da ação, não havia policiais militares aqui na cidade. Justiça revoga a prisão domiciliar e determina que ex-médico Roger Abdelmaci vá para o hospital penitenciário. Jovem autor de livros criptografados que desapareceu em maio volta para a casa dos pais em Rio Branco. Na véspera de completar 15 meses na presidência, Michel Temer diz estar com a alma incendiada e assegura que o Brasil vai recuperar o grau de investimento. Maior chacina de São Paulo completa neste fim de semana 2 anos. 3 policiais militares e um guarda civil estão presos e devem ser julgados no mês que vem. Exclusivo, SBT consegue gravações que mostram a ação de quadrilha que aplica o golpe do Boa Noite Cinderela. Bando já fez mais de 50 vítimas. Os bandidos escolhiam homens sozinhos e de preferência homossexuais. Acidente de trem mata pelo menos 43 pessoas no Egito. Técnico colombiano Reinaldo Rueda é contratado pelo Flamengo. E Paris Saint-Germain confirma estreia de Neymar neste fim de semana pelo campeonato francês. Após denúncias de assédio, disputas judiciais e uma pausa de 5 anos, cantora americana Kesha lança novo álbum. Tá recheado, 3h15 agora. Nós começamos o SBT Notícias com uma informação preocupante. Em menos de 24 horas, a violência no Rio de Janeiro custou a vida de mais 2 policiais. Eles foram mortos a tiros por criminosos em casos diferentes. No mais recente, na noite desta sexta-feira, no Meia, zona norte da cidade, o PM Samir da Silva Oliveira, de 36 anos, foi baleado depois de ser atacado durante uma perseguição a um veículo. Baleado, ele foi socorrido pelos bombeiros para o Hospital Municipal Salgado Filho, na mesma região, mas não resistiu. Desde o começo do ano, 96 policiais militares foram mortos só no Rio de Janeiro. 2 suspeitos armados foram presos. E mais cedo, um policial civil foi baleado e morto durante uma operação especial contra o tráfico na comunidade do Jacarezinho, zona norte do Rio. E em São Paulo, câmeras de segurança flagraram o momento em que um guarda civil é baleado por bandidos. O agente morreu horas depois no hospital. Vamos agora a outras notícias em destaque pelo Brasil. A Marinha deve retomar agora pela manhã as buscas pelo barco pesqueiro que desapareceu no litoral gaúcho com 7 tripulantes. A suspeita é que eles possam ter sido vítimas da ressaca que atinge a região. Cerca de 45 contêineres caíram de um navio que tentava entrar no Porto de Santos, no litoral paulista. A principal hipótese é que a carga se desprendeu por causa do mau tempo, que provocou ondas de até 3 metros. A empresa responsável descartou o risco de contaminação e afirmou que os contêineres não transportavam substâncias perigosas. Um grupo fortemente armado explodiu o caixa eletrônico de um posto de Nuporanga, no interior de São Paulo. Na fuga, os criminosos ainda trocaram tiros com a polícia. Nenhum agente ficou ferido e até agora os ladrões seguem foragidos. Alunos e professores de uma escola de Taguatinga, no Distrito Federal, fizeram um protesto nesta sexta-feira para pedir mais segurança. Uma aluna foi espancada perto do colégio nesta semana. Até quando vamos ficar reféns nas ruas das nossas cidades? E 2 crianças ficaram em poder de criminosos por quase 2 horas na manhã desta sexta-feira em Niterói, na região metropolitana do Rio. Elas estavam a caminho de uma creche quando uma quadrilha roubou a van escolar em que elas estavam.
Vamos deixar a violência de lado um pouquinho e falar agora que o estudante de psicologia, Bruno Borges, voltou para casa nesta sexta-feira no Acre. Ele estava desaparecido há 5 meses. Na véspera de completar 15 meses na presidência e também de anunciar um aumento no rombo das contas públicas, Michel Temer falou que o Brasil vai recuperar o grau de investimento e, em visita ao centro-oeste do país, o presidente disse que está com a alma incendiada. A apresentadora Patrícia Abravanel e o marido dela, o deputado federal Fábio Faria, estão pedindo indenização por danos morais a um executivo do grupo JF que controla a JBS. Vídeos de grávidas famosas e anônimas caíram na rede e despertaram a polêmica. A prática de exercícios físicos durante a gestação é ou não indicada? Nossa equipe conversou com futuras mamães e especialistas para saber. Como dizem por aí, né? Com moderação tudo é permitido. A seguir, as saídas temporárias dos detentos ainda geram polêmica, mas dados comprovam: 95% voltam à cadeia. Justiça revoga a prisão domiciliar e determina que ex-médico Roger Abdelmaci vá para o hospital penitenciário. E em Brasília, o repórter Thiago Nolasco conversa com o deputado Beto Mansur, do PRB de São Paulo, sobre o quadro político atual e o andamento das reformas do governo. Agora é 3h30. Você confere daqui a pouquinho no SBT Notícias. Até já. SBT Notícias de volta, são 3h35. O médico Roger Abdelmaci, condenado por estuprar pacientes, vai ser transferido para um hospital penitenciário por decisão da Justiça. Muita gente reclama de um benefício que os detentos têm no Brasil, que são aquelas saídas temporárias, como para o Dia dos Pais, por exemplo, no próximo domingo. Mesmo gerando muita discussão, esse direito que é previsto em lei é concedido com base em uma análise de caso a caso. Nos últimos 10 anos, 95% dos presos que deixaram a cadeia em saídas temporárias retornaram à prisão. A repórter Solange Boulos mostra agora os diversos pontos dessa polêmica. Procurada, a defesa de Ana Carolina Jatobá não quis se manifestar. E em Brasília, o repórter Thiago Nolasco conversou com o deputado Beto Mansur, do PRB de São Paulo, sobre o quadro político atual. O parlamentar da base aliada comentou o andamento das reformas propostas pelo governo Temer. E você vai ver a seguir: Paris Saint-Germain confirma estreia de Neymar neste fim de semana pelo campeonato francês. E ainda a maior chacina de São Paulo completa neste fim de semana 2 anos. 3 policiais militares e um guarda civil estão presos e devem ser julgados no mês que vem. E a escalada da violência no Rio de Janeiro. Assaltos crescem 25% num dos bairros mais tradicionais da boemia carioca. Agora 3h48, você confere em instantes. Estamos de volta. A maior chacina de São Paulo completa neste fim de semana 2 anos. 3 PMs e um guarda civil estão presos e devem ser julgados no mês que vem. Acompanhe. Em nota, a Procuradoria-Geral do Estado informou que os pedidos de indenização estão sendo analisados. 3h56, nós seguimos ao vivo com o SBT Notícias e vamos falar de violência. Em menos de 24 horas, pelo menos 3 casos de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, foram registrados em São Paulo. O último deles aconteceu agora à noite na zona leste da capital. Uma mulher de 58 anos seguia a pé para casa quando foi abordada por um homem e uma mulher que estavam numa moto. A criminosa tentou puxar a bolsa da dona de casa, que reagiu e acabou baleada pelo outro ladrão. A vítima morreu na hora. A dupla fugiu sem levar nada. E mais cedo, outros 2 assaltos tiveram desfechos opostos na cidade. O dono de uma casa que estava sendo roubada reagiu e matou 2 ladrões. No outro caso, um adolescente foi morto a caminho da escola. Ele não quis entregar o celular ao criminoso. Morreu hoje em Florianópolis Sérgio Teixeira da Luz, vítima de uma sequência de atropelamentos na capital catarinense.
Em nota, Sérgio Sirotsky, do grupo RBS, pai de um dos atropeladores, disse que está de luto e sofrendo com os familiares e amigos do rapaz morto. Ele desejou ainda que os parentes encontrem forças para enfrentar a ausência. 2 agências bancárias foram assaltadas pela mesma quadrilha em uma pequena cidade do Rio Grande do Sul. Os bandidos fugiram levando dinheiro. 4 bandidos integrantes da principal quadrilha que age dentro e fora dos presídios de São Paulo foram presos com cerca de 60 bananas de dinamite. A prisão foi feita em Osasco, na Grande São Paulo. Esses explosivos seriam usados em ataques a caixas eletrônicos e a carros fortes. Junto com o bando também foram apreendidos celulares e um carro. De acordo com a polícia, um dos detidos teria participado do ataque à sede da transportadora de valores Prosegur, no Paraguai, em abril, quando os assaltantes roubaram cerca de 120 milhões de reais. Um outro integrante do bando está foragido. E um vereador de Porto Alegre e o assessor dele foram amarrados, encapuzados e ameaçados de morte. Eles foram vítimas de um sequestro relâmpago. Por falta de patrocínio, o AfroReg, uma das principais ONGs do Rio de Janeiro, interrompeu as atividades em 4 das 5 centros da cidade. 4:06 agora. O governo federal cortou pela metade os recursos destinados a pesquisas científicas. Essa redução drástica tem preocupado os especialistas, que em média perderam 12 milhões de reais por dia em investimentos que fariam toda a diferença para o avanço da nossa ciência. O Ministério da Educação diz que trabalha para evitar cortes no orçamento das universidades. E o SUS vai oferecer o teste rápido para dengue e chikungunya em todo o país. No primeiro semestre deste ano, os casos de chikungunya dispararam no Pará. Mais de 6 mil pessoas contraíram a doença. Equipes de resgate ainda procuram corpos na cidade de Alexandria, no Egito, após uma batida entre 2 trens. Pelo menos 43 pessoas morreram e mais de 120 ficaram feridas. Uma composição atingiu em cheio a outra que aguardava em uma estação no lado leste da cidade. A colisão teria sido causada pela parada inesperada de um dos veículos na via férrea após uma pane. Esse foi o pior acidente de trem no país nos últimos 10 anos. O escândalo dos ovos contaminados que atinge a Europa chegou à Ásia. Ao todo, 17 países permitiram a entrada do produto, que contém um inseticida perigoso para a saúde humana. 15 países da União Europeia, além da Suíça e de Hong Kong, já tiveram contato com o agrotóxico. Peritos localizaram a substância fipronil em diversos carregamentos de ovos. A ingestão pode causar enjoo, dor de cabeça e de estômago. Por precaução, milhares de aves serão sacrificadas e mais de 100 fazendas foram interditadas só na Holanda. Com essa secura toda não dá nem para reclamar da chuva, né? 2 obras registraram acidentes nesta sexta-feira em São Paulo. Em uma delas, em um bairro nobre da Zona Sul, um sobrado desabou, mas ninguém ficou ferido. O outro caso aconteceu em Diadema, na região metropolitana. Um operário morreu soterrado. Um dos bairros mais tradicionais da boemia carioca, Vila Isabel, vive uma escalada da violência. Os assaltos nas ruas cresceram 20% em junho, segundo dados do Instituto de Segurança Pública. Torcedores do Nacional do Uruguai causaram uma grande confusão nesta sexta-feira em Copacabana, no Rio. Os uruguaios já haviam destruído 220 cadeiras do Engenhão após a derrota para o Botafogo na quinta-noite. Vamos agora falar de notícias boas do esporte. O Flamengo acertou a contratação do técnico Reinaldo Rueda. O colombiano deve chegar ao Rio de Janeiro no domingo e ser apresentado oficialmente na segunda-feira. Ele vai assinar contrato até o fim de 2018. O técnico foi campeão da Libertadores com o Atlético Nacional no ano passado. E a espera acabou. Neymar teve a situação regularizada e já deve estrear pelo Paris Saint-Germain no domingo. Mais um capítulo da troca de farpas entre Estados Unidos e Coreia do Norte. O presidente Donald Trump disse nesta sexta-feira que as opções militares contra Pyongyang estão prontas para serem ativadas. 4h20, agora estamos ao vivo, te deixando bem informado na madrugada. Vamos mudar um pouquinho de assunto para falar de música. Depois de uma pausa de 5 anos e uma longa batalha judicial, a cantora americana Kesha está oficialmente de volta.
Nesta sexta-feira, a americana divulgou o disco Rainbow. O lançamento do material, que possui 14 músicas inéditas, vem acompanhado do clipe que dá nome ao álbum. Found a rainbow, rainbow, baby, trust me, I know. Este é o primeiro trabalho da artista desde que entrou com uma ação judicial contra o produtor Dr. Luke por abuso sexual. Kesha acabou perdendo o caso na justiça e se viu forçada a manter o contrato que possui com o produtor. Rainbow só pôde ser lançado após a retirada da denúncia. E a estrela do SBT, Maísa, passou o dia em uma unidade da ACD para distribuir kits de higiene bucal. A ação faz parte de uma campanha que a atriz lançou nas redes sociais. E o Teleton está chegando. O SBT completa 36 anos em agosto, mas quem ganha o presente é você aí de casa. As comemorações já começam neste sábado. 2 realities vão estrear novas temporadas. Você vai poder acompanhar as sobremesas deliciosas de dar água na boca do Bake Off Brasil e o churrasco na brasa do Barbecue Brasil. E um paulista de apenas 10 anos se tornou o primeiro sul-americano campeão mundial de robótica. O pequeno Luca faz parte de um projeto que estimula o estudante a se envolver com física e matemática. A seguir, poupança tem o maior ganho real dos últimos 11 anos. Exclusivo, SBT consegue com exclusividade gravações que mostram como age uma quadrilha que aplica o golpe do Boa Noite Cinderela. E o Zoológico de São Paulo apresenta filhotes de lobo-guará nascidos em cativeiro. Agora 4h26, nós já voltamos com o SBT Notícias. E este foi o SBT Notícias de hoje. Na próxima madrugada, eu te espero com as notícias do Brasil e do mundo. Aproveite bem o seu sábado, juízo. Até lá.